Tudo bem. Queridos irmãos, queridas irmãs, é com grande alegria que mais essa tarde estamos reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses momentos tão importantes para as almas, para os espíritos que estão encarnados aqui na Terra. Momentos de comunhão com a vida verdadeira, que é a vida do Espírito. O coração está muito cheio de gratidão por mais esse ano estarmos tendo a grande oportunidade de aprender um pouco mais o Evangelho do nosso Senhor, à luz desse tesouro maravilhoso que Ele próprio nos enviou, a doutrina espírita, que enche o nosso coração, trazendo a mensagem de Jesus com a verdade daqueles tempos que Ele andava pela praia ou próximo ao mar da Galileia, ensinando, orientando e amando cada um de nós. Por isso rogamos a Ele que neste momento possa nos dar a condição de atentar para as reflexões da tarde. O tema é um tema de extrema importância para todos nós, espíritos eternos, encarnados e desencarnados. É um tema que sempre esteve presente nas minhas reflexões, desde o momento em que passei a analisar a questão 919 e 919A de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta sobre como nós poderemos alcançar a perfeição moral. E lá tem uma resposta de um nobre espírito chamado Santo Agostinho, que ele nos ensina o que ele próprio fizera quando aqui estava encarnado, que ele analisava os seus comportamentos, ele analisava os seus pensamentos e os seus sentimentos. E ele lá nos diz que nós devemos não apenas verificar os nossos atos, não apenas parar para atentar acerca das nossas atitudes, dos nossos gestos, mas principalmente que nós nos perguntemos qual é o móvel de nossas ações. Porque nós estamos tendo esse tipo de comportamento. Então, quando nós paramos para analisar essa questão do nosso irmão Santo Agostinho, nós verificamos que o Santo Agostinho está tentando nos orientar a buscar a causa, o que move os nossos comportamentos. Entendendo a causa, nós poderemos, pela vontade soberana, potência da alma, poderemos então empreender o esforço necessário a fim de que esse comportamento seja extirpado quando ele é mau, quando ele é ruim, quando ele não revela a essência de Deus, quando ele nos afasta das leis divinas e quando ele é bom, para que a gente possa desenvolver, aperfeiçoar, para que a gente possa realmente fazer desse comportamento um hábito
desse comportamento bom, um hábito na nossa vida. Então, pensamos em trazer esse tema, evolução do espírito e a educação do pensamento. E antes da gente começar a refletir sobre os autores que nós estudamos, nosso irmão André Luiz, no livro Sinal Verde, vai nos dizer, no prefácio, na verdade, do livro, que é de André Luiz, quem escreve o prefácio é o nosso irmão Emmanuel, e ele vai nos dizer que nós respiramos no oceano de ondas mentais. Emitimos e recebemos os pensamentos dos outros que convivem conosco. Então, nesse oceano de ondas mentais, o que é que vige? É o pensamento. O pensamento é a base desse inevitável sistema de trocas. Como nós vivemos em sociedade, como espíritos eternos, momentaneamente, estamos aqui encarnados, nós estamos vivendo nessa onda nesse oceano de ondas mentais. Para que a gente possa refletir, aprofundando a nossa análise, vamos pensar aqui, cada um pode tentar responder, talvez são perguntas retóricas, mas são perguntas essenciais para esse processo. Quantos pensamentos nós hoje, ao levantarmos, emitimos ao longo da manhã? Ou até o momento em que nós chegamos aqui? Será que a gente consegue quantificar os pensamentos que nos foram presentes ao longo da manhã? Será que nós conseguimos também identificar quantos pensamentos e quais pensamentos nos influenciaram ao longo da manhã? Nos influenciaram não somente nas nossas ações, mas também na nossa maneira de pensar? Qual foi a qualidade moral dos pensamentos que nós tivemos ao longo da manhã? Eles revelam uma conexão com Deus ou eles revelam uma desconexão com as leis de Deus? Que pensamentos constituem a minha vibração mental ao longo dessa existência? Será que nós já paramos para nos perguntar quais são os pensamentos habituais que nós temos, aqueles que se repetem ao longo da nossa jornada aqui na Terra? O que esses pensamentos estão revelando para os espíritos sobre a nossa vibração mental, sobre a nossa evolução espiritual? Eles estão muito mais voltados para as coisas da Terra, para o dia a dia da Terra, para as preocupações diárias, as angústias? Ou eles têm uma característica de, mesmo estando encarnados, nós conseguimos aí pensar nas verdadeiras coisas, que são as coisas do espírito? Esse conjunto de pensamentos que nós emitimos ao longo da nossa vida, tanto espiritual, no momento que a gente está na erraticidade, desencarnado, quanto no momento em que nós estamos encarnados, vai constituir aí a nossa vida. É esse conjunto de pensamentos que revelam quem somos nós diante das leis da vida, diante das leis de Deus. Em que evolução nós já nos encontramos? E é tão importante nós estudarmos esse tema, porque nós sabemos
como os espíritos disseram a Kardec, na questão 459, em O Livro dos Espíritos, que nós somos influenciados pelos espíritos e que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Então nós não temos pensamentos próprios? É uma pergunta para nós fazermos. Ou será, como é que eu vou poder separar os pensamentos dos espíritos que estão me influenciando dos meus pensamentos? Kardec fez essa pergunta. E os espíritos responderam, não tem muita validade ficar separando os pensamentos, se são dos espíritos desencarnados ou se são nossos próprios pensamentos. Mas o que vale nós perguntarmos é, qual é a escolha que nós estamos fazendo ao longo do dia? As escolhas que nós fazemos ao longo do dia em relação ao bem ou em relação ao mal, vai dizer quais são os espíritos que estão nos influenciando. Então, se nós somos pessoas habituadas à oração, se nós somos pessoas habituadas ao estudo sério, se nós somos pessoas que evitamos as conversas frívolas e inconsequentes, se nós somos pessoas que pensamos no próximo e tentamos ajudar o próximo da melhor forma, que espíritos será que estão nos influenciando? São os bons espíritos. São os espíritos que nos aproximam de nós para nos ajudar nesse propósito que é movido pela nossa vontade de fazer o bem, de sermos espíritos melhores, mais evoluídos. Ao passo que quando nós estamos nos associando com os vícios humanos, com a sensualidade, com a vida alheia, com as posses da terra, que são perecíveis, nossa força de pensamento e de vontade, toda ela direcionada às ilusões do mundo, quais espíritos estão a nos influenciar? São os espíritos, como nós, imperfeitos, em processo também de construção e aprendizagem. Então, nesse momento aqui, o que será que é mais importante para a gente analisar acerca da evolução do espírito e da educação do pensamento? E eu encontrei na própria obra de Kardec. Kardec, em Obras Póstumas, tem um capítulo destinado a nos falar sobre a telegrafia do pensamento. E também, no Livro dos Espíritos, nós temos outras questões em que Kardec se ocupa deste assunto. E que nós espíritas, nós precisamos dedicar um pouco mais de atenção e de estudo a esse tema. Porque, como nos diz Kardec em Obras Póstumas, no momento em que nós pensamos em fazer mal a alguém, no momento em que nós desejamos o mal para alguém, mesmo que nós não venhamos a concretizar esse pensamento, em si, o pensamento já é uma ação. São chamadas formas pensamento. E nas obras de André Luiz, nós conseguimos ver como é que os espíritos identificam a nossa qualidade de vibração, o nosso conjunto de pensamentos, verificando
aí o nosso estágio evolutivo e verificando a nossa proximidade ou distância em relação à comunhão com as leis de Deus. Nesse momento, então, nós paramos para pensar, meu Deus, e Kardec diz, se nós pensarmos em assassinar alguém, mesmo que não venhamos a concretizar, esse pensamento em si constitui uma ação no plano espiritual. Por isso é que o tema é de extrema importância para nós. Avaliar a qualidade do pensamento que nós estamos emitindo e conseguir disciplinar o pensamento, eis a chave para o nosso processo de elevação moral e espiritual. Leon Denis tem um livro maravilhoso e eu convido a todos aqui para destinar um pouco de tempo à leitura desse livro magnífico, chamado O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E um capítulo que ele vai falar sobre justamente a evolução do espírito, ele vai nos dizer claramente que ela é guiada pela lei do progresso. E que a culminância do progresso do espírito não é o que nós pensamos comumente como felicidade. Esse não é o objetivo da evolução. Não é a felicidade do espírito, mas é justamente o aperfeiçoamento do espírito. E essa lei de progresso, ela rege todos os reinos da criação. No reino vegetal, nas plantas, ele nos diz lá o que também está exposto na codificação de Kardec, que a inteligência dorme. No reino animal, a inteligência sonha. Tanto no reino vegetal quanto no reino animal, o progresso é uma fatalidade. Mas quando nós chegamos no reino hominal, a inteligência, ela acorda, ela se conhece, ela se possui e ela se torna consciente. Então, qual a dedução que nós fazemos ao ler esse texto do nosso irmão Leon Denis? Que o progresso no reino hominal, nós, aqui, espíritos, olha a definição que Kardec dá em O Livro dos Espíritos, são seres inteligentes da criação. Então, é no reino hominal que o progresso só vai ocorrer pelo acordo de vontade, da vontade humana, em relação à obediência, ao cumprimento das leis divinas. Isso quer dizer o seguinte, que nessa escala de evolução, o pensamento, a liberdade, a consciência, que só está presente ali no reino hominal, esse progresso só vai ocorrer se nós, espíritos, pela vontade, assim nos dispusermos, entendendo a vontade como uma força, uma potência da alma, se nós nos dispusermos a, então, buscar esse progresso, pelo esforço, pela disciplina. E, para tanto, entramos num questionamento, temos um grande questionamento para fazer. Se somos os seres inteligentes da criação, e agora sabemos que o pensamento que nós emitimos e que nós refletimos está mergulhado nas ondas mentais em que nós escolhemos, daí a importância da gente entender que mesmo mergulhado nesse oceano de ondas mentais, nós, pela vontade soberana,
temos a capacidade de escolhermos os pensamentos que nós iremos emitir, os pensamentos que nós iremos abrigar e também aqueles pensamentos que irão nos influenciar. A questão é que no atual estágio de evolução que nos encontramos, na imperfeição, Leon Denis fala que nós vivemos muito mais em um caos mental do que propriamente em uma condição serena e tranquila. Porque pela falta de atenção que nós temos perante o pensamento que nós emitimos e perante o pensamento dos outros que nos atingem, a gente passa a refletir, a gente passa a emitir junto com a pessoa, a gente fica nesse mar aí de ondas mentais desequilibradas. E é claro isso quando a gente para observar. Estamos nós em um local, chega alguém nervoso, com raiva, reclamando e se queixando da vida, ou então falando mal da vida alheia, e pererê, vai, daqui a pouco a gente está ali falando da vida do outro, às vezes a gente nem conhece a pessoa. A nossa invigilância, a nossa falta de atenção para a fala do outro revela que tipo de pensamento que ele emite, eu me influencio com isso e entro na mesma zona de vibração que aquele indivíduo está, que é de raiva, que é de ira, que é de cólera, que é de vingança, e eu não percebo. Eu acabo entrando na mesma onda. E às vezes o que acontece quando a gente tem um pouquinho de, assim, um restinho de consciência liberta? Nossa, mas eu não estou passando bem. Minha cabeça está doendo, eu estou sentindo enjoo. Isso tudo aí são as energias, porque o pensamento é uma ação. As energias que nós abrigamos em nós, e que nós passamos a emitir. E aí a pergunta essencial agora, para a gente poder trabalhar, aprofundar um pouco mais, entender o pensamento e como nós poderemos educar o pensamento. Se nós sabemos que quem pensa é o espírito, qual é a origem do pensamento dos espíritos? Agora, a gente não vai falar ainda de qualidade, se é um pensamento que reflete a lei divina ou se é um pensamento que não reflete a lei divina. Mas a gente vai tentar verificar a origem nesse reino hominal em que nos encontramos. E aí, quem é que vai trazer uma resposta magnífica para nós? É o Emmanuel. No livro também maravilhoso, recomendo a leitura, Pensamento e Vida, Emmanuel vai dizer que a mente é o espelho, a mente é o espelho da vida em toda parte. A mente é o campo de nossa consciência desperta entre a animalidade e a angelitude. Então, nós estamos aqui, vamos imaginar aí uma linha, e nós temos aqui, de um lado, a animalidade e do outro lado a angelitude. Nós estamos agora nesse estágio aqui, entre a animalidade e a angelitude, mais próximos da animalidade do que da angelitude. Por conta dos pensamentos que ainda não vibram em pleno, vamos dizer assim, constância, a pureza das leis de Deus. Que os espíritos superiores, os espíritos puros, conseguem revelar. Mas, Josi, qual é a origem, então, dos pensamentos? Nessa mente que está entre a animalidade e a angelitude?
Então, aí Emmanuel orienta a gente de um jeito que é fantástico. Porque Emmanuel vai nos informar, nos dizer, nos ensinar que esse pensamento que nós geramos, ele tem, a gente pensa assim, na nossa análise vulgar, a gente pensa que o pensamento é obra do que o cérebro faz. As teorias materialistas não vão enxergar outra coisa, né? Porque o cérebro é o órgão, a sede ali da razão. Mas, na ciência do espírito, o que nós temos? Kardec vai dizer que a mente, ela tem uma face. Qual é a face da mente? O que ela mostra? Enquanto a face é aquilo que se apresenta, né? A face da mente é o coração. O coração é que vai elaborar, fazer com que a alma, aí a emotividade, é que vai plasmar a ideia. Nos diz Emmanuel. Então, a mente com duas partes, a primeira delas é a face, que é o coração, que vai, na emotividade, plasmar a ideia. A segunda parte é o cérebro, quando nós estamos encarnados. Ele vai ser o centro de forças das ondulações mentais. A ideia que foi plasmada pela emotividade vai determinar qual vai ser a nossa atitude e a palavra que nós vamos utilizar. Então, de onde nascem os pensamentos? Do coração. E aí é que a gente vai entender por que Jesus falava para a gente que o reino de Deus está dentro de nós. Por que ele ensinou tantas vezes e sempre disse a seus discípulos que a preocupação não era com quantidade, mas era de coração a coração, que as almas estão se retornando para Deus sob a égide do Cristo, como diz Emmanuel. Porque Jesus veio ensinar, através do seu evangelho, a gente a mudar o quê? Os sentimentos. Jesus veio nos ensinar como é que nós poderemos sentir em expressão de comunhão com a lei de Deus. E aí a gente vai entender a importância do evangelho. A importância do evangelho é porque, ao trabalharmos os sentimentos, nós vamos estar plasmando ideias que vão revelar, a partir do evangelho de Jesus, a nossa comunhão com a lei de Deus. E aí nós vamos gerar quais pensamentos? Nós vamos gerar pensamentos que elevam a vida do outro. Nós vamos gerar pensamentos de serenidade. Nós vamos gerar pensamentos de tranquilidade, de paz. Nós vamos gerar pensamentos de bondade, de indulgência, de perdão, que é tudo aquilo que o Evangelho nos ensina. Então, a origem do pensamento está dentro do nosso coração, que plasmou a ideia. Porque o cérebro vai executar pela palavra, ou pelo gesto, pela atitude, vai executar. E aí a gente vai pensar aqui agora numa passagem, aqueles momentos tristes da prisão de Jesus, né? Nós sabemos que o nosso irmão Judas, um dos apóstolos do Cristo, ele já estava plasmando no coração dele, ele acreditava no coração dele, que Jesus seria o guerreiro que iria libertar o povo de Israel, o povo judeu. Que Jesus deveria mostrar toda a sua força
para os doutores do templo, porque iria, né, ali, ao demonstrar todo o seu poder, toda a sua glória, como emissário de Deus, ele iria conseguir angariar ali o apoio dos sacerdotes do templo e comandar uma revolução que viesse ali a acabar com os romanos e os judeus tomarem ali todo o poder daquela região e tudo mais. Ele tinha essa ideia porque ele também cresceu num ambiente que tinha essa visão do Messias. Era essa a visão de Judas. Desde criança ali, ele era um dos que teve maiores condições e a sua família tinha forte influência naquele local. Então, quando Judas decide entregar Jesus aos sacerdotes do templo, e vai até o local onde Jesus costumava se afastar para orar, para comungar com Deus, e ali se preparar para seus destinos, né, aquilo que estava já se aproximando, ele vai até aquele local, combina com os sacerdotes do templo e os soldados, alguns que estavam lá próximos, que ele iria identificar Jesus com um beijo no rosto. Então, ao longo do tempo, Judas foi abrigando no coração, plasmando esse sentimento de que Jesus tinha que mostrar o seu poder a todo custo, seja como fosse. E ele leva às últimas consequências. Sem pensar no que viria a acontecer, ele acreditava realmente que Jesus fosse mostrar ali para os poderosos do templo todo o seu poder e não ser preso, né? E nem ser julgado por eles. E assim Judas o faz. Ele chega e ele beija o rosto de Jesus. Nos evangelhos de Marcos, de Mateus e de Lucas, a gente não sabe quem foi que cometeu a ação. Eles dizem que uma pessoa que lá estava tirou a espada, né, da bainha e cortou a orelha do soldado Malcolm, que também não tem o nome lá do soldado, ele era um soldado do templo. E aí, no Evangelho de João, ele já traz nos dizendo que foi Pedro quem tirou a espada e cortou a orelha de Malco. E aí Jesus adverte Pedro, faz uma cirurgia ali espiritual, magnética, reconstitui a orelha de Malco e diz para ele: quem com a espada fere, com a espada será ferido, guarda, embainha a tua espada, para que ela não te venha trazer mais dores. A pergunta para nós que estamos analisando o tema evolução do espírito e educação do pensamento é: por que Pedro tomou essa atitude? Pedro era o apóstolo líder do grupo, dos 12. Pedro, ele tinha uma característica de sempre, desde o início, proteger Jesus a todo custo. Ele tinha essa ideia de que ele tinha que cuidar de Jesus, de proteger, de não deixar acontecer nada com o Messias. Como se fosse um pai que não quer que o filho se machuque. Ele abrigava isso no coração. Mas ele também abrigava ali naquele momento um sentimento de muita raiva em relação ao Judas. Porque Judas, ele se perguntava: por que Judas está fazendo isso com o mestre? Judas não viu tudo que a gente viu, por que ele está entregando Jesus assim? E ele estava indignado com a ação de Judas. Porque os apóstolos não eram espíritos superiores. Eles eram espíritos em processo de aperfeiçoamento como nós.
como é normal, como é comum, na verdade, ao espírito imperfeito sentir raiva, sentir-se lesado naquele momento, ferido, magoado, porque Judas estava ali fazendo isso. Então, o que acontece? Olha o coração de Pedro que abrigava, e ele veio a ter essa ação, essa atitude. A origem do pensamento é o que nós guardamos em nossos corações. Se nós guardamos sentimentos de bondade, de positivismo, de alegria, de gratidão, as nossas ações constantemente vão refletir esses sentimentos. Ao passo que se nós guardarmos a mágoa, o ressentimento, o desejo de vingança, o ódio, as nossas ações, mesmo que nós tentemos esconder da sociedade, passando um verniz, elas em algum momento vão se revelar o que realmente nós somos e o que realmente nós albergamos dentro do coração. Então, o pensamento é essa força que nasce no coração e que vai gerar toda a vida que plasmamos. E ela depende justamente da escolha dos sentimentos que nós queremos cultivar. Se nós nos mantivermos atentos ao ideal de vida superior, nós vamos buscar pelo sentimento, cultivar pelo sentimento todas as orientações que Jesus nos ensinou no seu Evangelho. Se nós não albergarmos em nós esse ideal de evolução, da vida verdadeira, cultivando ainda em nós tudo aquilo que nos prende às zonas inferiores do universo, nós iremos continuar aí gerando forças que acrisolam, que prendem a alma às esferas inferiores. Então, a escolha de sublimar, de evoluir, e a escolha de acrisolar-nos, de nos prendermos, ela vai depender do ideal e das escolhas que nós vamos fazer. Então, nós somos realmente o que pensamos. Para evoluir, nós vamos descobrir, diz-nos Leon Denis, que não há progresso possível sem a observação atenta de nós mesmos. E aí, atentar para o que nós pensamos, que nós emitimos, mas também atentar para o que o outro na vida diária nos traz. Se a gente chega em casa reclamando do trabalho, falando mal de alguém, eu estou em casa, mas eu tenho condição de avaliar o que o outro chegou. Em vez de continuar com aquela vibração, com aquela onda mental, não, no momento vamos esquecer um pouco o trabalho, não é o momento, não é. Nós não precisamos ficar alimentando esse tipo de pensamento, de ideias, e vamos aqui pensar em outras coisas, né? E nessa obra de Leon Denis, eu sugiro que você, mesmo quem não quiser ler o livro todo, que é magnífico, mas leiam esse capítulo que o nosso irmão Leon Denis traz sobre a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. É o capítulo 24. Ele vai nos ensinar agora, eu fiz uma listinha do que ele passa, não vou me ater na grandiosidade do que Leon Denis traz, mas ele vai nos orientar como nós deveremos, o que nós deveremos fazer para educar o nosso pensamento, tá? E ele também vai dizer o que nós devemos evitar. Então, a primeira orientação de Leon Denis é: aprenda a fiscalizar os pensamentos, a discipliná-los e a imprimir-lhes uma direção determinada para um fim nobre e digno. Então, fiscalizar os nossos próprios pensamentos e endereçar os nossos pensamentos para o ideal de vida superior
para a vida verdadeira, que é a vida do Espírito e a vida comungada com as leis de Deus. E aí ele nos diz que, ao fiscalizarmos os nossos pensamentos, nós também vamos fiscalizar os nossos atos. Vigiando os nossos atos, nós conseguimos também fiscalizar o pensamento. Outro ponto que ele nos ensina: é bom viver em contato pelo pensamento com os escritores de gênio, com os autores verdadeiramente grandes de todos os tempos e países, lendo, meditando em suas obras, impregnando o nosso ser da substância de sua alma, da alma daqueles grandes nomes de espíritos que transformaram a sociedade, que contribuíram para a melhoria da sociedade. E aí a gente encontra na própria doutrina espírita um manancial incomparável de uma leitura que vai nos trazer esse contato pelo pensamento com esses espíritos, o próprio Evangelho, a própria Bíblia em si. É esse manancial. Recentemente um jovem estudioso, não sei se foi da Coreia, que ele deu entrevista, ele foi considerado o maior QI do mundo. Ele disse que a verdade da vida está toda ela na compreensão da Bíblia. E Leon Denis fala algo interessante sobre nós, como nós estamos. Eu acho que ele fez isso em relação à época em que ele escreveu, né? Leon Denis desencarnou em abril de 1927, e quando ele escreveu isso, início do século XX, né, final do século XVIII, início do século XX, ele vai dizer que, ele disse assim: a nossa sociedade padece de uma anemia intelectual. Ou seja, aquela sociedade ali parisiense, aquela sociedade francesa em que Leon Denis vivia, já não estava mais atenta para a leitura das grandes obras, para o estudo. E quando Leon Denis escreveu isso, gente, só tinha um ano que a televisão tinha aparecido, sendo apresentada ao público, em 1926, por um escocês, o John Logie Bard. Ele apresenta a televisão ao público em 1926. Ou seja, Leon Denis morre um ano depois. A maior parte do tempo da vida de Leon Denis não havia televisão. É a televisão depois que vai chegar às casas. Então imagine nós, na nossa sociedade de hoje, que nós temos televisão, internet, celular, rede social. Se naquela época já havia essa anemia intelectual, o que nós estamos hoje vendo, né? A falta de buscar a leitura edificante. Por quê? Ele diz: escolha com cuidado as leituras, porque as leituras têm que amadurecer o espírito, para que ele possa assimilar-lhe a quintessência. Ele diz: não é a quantidade de livros que você lê, preferível ler menos, mas meditar mais sobre aquilo que lê, para poder mudar o pensamento, para educar o pensamento. Então, não é quantidade, é qualidade da leitura. Pegue o livro, leia, não entendeu, volta, medita um pouco nas palavras que estão ali, pense naquelas palavras ao longo do dia. Esse estudo silencioso, essa meditação que ele chama a atenção, ela nos faz com que o espírito, a alma, que é o espírito encarnado, entre em contato com as ondas mentais superiores da vida, e essas ondas mentais superiores da vida fortificam o espírito no bem, na tranquilidade, na serenidade. Então, a leitura, esse estudo, é esse elemento importante para nós educarmos o pensamento. Ele ensina um outro ponto: regular a vida física, ou seja, reduzir as exigências materiais ao necessário, aquilo que é
necessário para a sobrevivência do corpo. Porque quando nós exageramos nas nossas necessidades, nós vamos nos afastando da vida verdadeira, que é a vida do Espírito. Nós estamos preocupados com o ter, afastando-se do ser, e isso vai gerando em nós os desequilíbrios de pensamento e o afastamento progressivo das verdades superiores da vida. Não basta crer e saber se nós temos uma doutrina de fé. É importante tentar vivenciar essa crença que nós abraçamos, seja ela qual for. E ele nos diz que nós precisamos também disciplinar os sentimentos, as emoções, né? E é essa capacidade de educar o pensamento que nós vamos, ao longo, ele diz assim no texto, né? Não é fácil, mas nós temos aí os séculos afora. Foi por isso que Deus nos deu os séculos para fazermos essa conquista diante de nós mesmos, do compromisso de nós sermos espíritos mais evoluídos, trazendo aí a verdadeira condição para a qual nós fomos criados, que é a perfeição. Todos nós, filhos de Deus, fomos criados para sermos co-criadores divinos, para chegarmos ao estágio de perfeição, não absoluta como Deus, porque só Ele o é, mas para chegarmos ao nível e condição dos espíritos puros. E quem é o ser mais importante nesse processo da nossa vida? É Jesus. Jesus é o ser mais importante da nossa vida. E é por isso que Leon Denis fala que para evitar, para melhorar, disciplinar esse pensamento, nós devemos evitar as leituras frívolas, e aí, nessa sociedade atual, entra a visitação dos sites, do que nós usamos na internet, das escolhas que nós fazemos. O Brasil ainda é um país que lê pouco. Eu comentei com os meus alunos essa semana que eu fiquei encantada com uma reportagem que eu havia lido sobre os estudantes na China, no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, que em janeiro estavam fazendo uma lista dos livros que eles iriam ler ao longo do ano. E eu perguntei aos meus alunos, vocês já fizeram a lista de vocês? E eles disseram assim, eu falei, eu estou perguntando realmente para vocês. Vocês não vão fazer uma lista de leitura deste ano? Pode ser só 5 livros, mas é bom fazer uma lista. Professora, eu ainda não li um livro na minha vida. Eu estou no 2º ano do ensino médio e eu ainda não li um livro na minha vida. Eu falei, você está perdendo tantas coisas. Tira um pouco mais do tempo que a gente passa no celular e a gente vai conseguir dedicar ali um tempo do nosso dia para a leitura edificante. Porque é essa vontade de sermos espíritos melhores que vai nos sintonizar com os espíritos bons, com os espíritos superiores, e eles vão nos dar forças e nos ajudar nesse propósito superior, que é fazer da nossa vida uma vida de paz, uma vida de amor e de fraternidade, para nós mesmos, enquanto consciências livres, e para o nosso próximo. E nunca nos esqueçamos de que o nosso Mestre Jesus sabe de cada um de nós, daquilo que nós podemos, e Ele sabe da capacidade que nós temos como filhos de Deus. Então, mudar os hábitos, educar o pensamento, evoluirmos, só depende da nossa vontade persistente no bem. A oração é um elemento fundamental no processo. A oração pela manhã, a oração à noite, mas durante o dia nós também poderemos estar orando, porque toda vez que nós pensamos no bem, que nós pensamos em Jesus, que nós meditamos acerca dos seus ensinos
nos versículos, nos evangelhos, nós estamos em pensamento e comunhão com a vida maior. E que nós possamos começar a pensar também nos pensamentos que nós temos, para a gente poder discipliná-los. Muita paz, muito obrigada. Esqueci só uma dica de leitura, outra dica de leitura, Sinal Verde, maravilhoso. Cada tema do nosso dia a dia, ele traz aqui em uma lição preciosa. Cada frase é uma lição preciosa. Esse livro não é para ser lido assim de carreirinha, é para ler um pouquinho todo dia e meditar. Em cada frase ali, escolher uma e meditar.